Uma das coisas que eu mais tenho reparado é que, mesmo dentro do consultório psicológico, quanto dentro do gabinete pastoral, uma das coisas mais que a gente encontra são pessoas que não conseguem lidar com o passado, não conseguem perdoar a si mesmo. E uma das coisas que aconteceu com a mulher samaritana foi justamente isso. Esse encontro com Jesus fez com que essa mulher conseguisse se perdoar a si mesmo. Porque Jesus, irmãos, ele é assim. Ele chega na nossa vida e ele perdoa. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus, ele provou o seu amor para com cada um de nós em Cristo. Como? Jesus veio e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu queria te falar, independente do seu passado, independente dos seus pecados, independente de tudo aquilo que você viveu, os traumas, os problemas, eu quero te dizer que Jesus te ama a si mesmo. E toda vez que você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, Ele pode curar você, curar o seu coração, perdoar os seus pecados. E é por isso que é tão importante o nosso encontro com Jesus. Assim como aquela mulher samaritana encontrou Ele ali naquele poço, você se encontrar com Jesus é a oportunidade de cura, de libertação, de mudança de vida. Porque quando a gente encontra com Jesus, uma outra coisa que Ele faz também é mudar a nossa autoestima. Talvez a gente esteja andando com a autoestima baixa por causa lá do nosso passado, das coisas que nós fizemos, nossos pecados. E Jesus, assim, Ele muda a nossa autoestima. A gente percebe que depois daquele encontro com Jesus, a autoestima daquela mulher mudou. A autoaceitação daquela mulher era outra coisa agora. Depois daquele encontro, o seu valor, a sua dignidade foi outra coisa. Então eu queria te falar, Jesus, Ele mexe com a nossa autoestima, com a nossa dignidade, com o nosso valor. Jesus mexe aqui dentro de nós, independente daquilo que nós fizemos, Ele nos ajuda a autoaceitar a gente mesmo. Que a gente percebe, como eu disse, tanto no consultório psicológico quanto no gabinete pastoral, é as pessoas com dificuldade de aceitar a si mesmo, de perceber o valor que tem, a dignidade que tem. E Jesus nos ajuda com isso. Ele nos ajuda a nos aceitar a nós mesmos. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, por exemplo, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, realmente estamos destituídos. Mas em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim que todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então esse encontro com Jesus, apesar de estarmos nós destituídos, separados, distantes da glória, da presença de Deus, nós agora nos encontramos como filhos de Deus. Você é filho de Deus. E é isso que aquela mulher samaritana compreendeu ali naquele encontro com Jesus. É isso que você precisa compreender nesse encontro que você tem com Jesus. Para um pouquinho tudo que você está fazendo, faz um momento aí seu com Jesus e eu tenho certeza que isso vai mudar o restante do seu dia, o restante da sua vida. Faz esse momento com Jesus e você vai ver a glória dele, a presença dele preenchendo a sua vida. É bem de fato, irmãos, que as nossas bagagens emocionais são muito grandes. E a bagagem emocional dessa mulher samaritana era algo terrível. Jesus fala que ela teve, por exemplo, 5 maridos. E o marido que ela estava agora não era marido dela. Então eu fico imaginando a bagagem emocional que essa mulher samaritana trazia consigo. Já parou para pensar cada término de relacionamento? Cada término com cada um desses maridos? Imagina como que essa mulher sofreu, como que ela tinha coisas para confessar, para tirar de dentro dela. Imagina o término, talvez com o primeiro marido,
Será que foi uma traição? Será que ela foi traída? Será que ela traiu? O segundo, será que abandonou ela? Será que ela abandonou ele? Será que o terceiro marido a espancava? O que aconteceu nesses relacionamentos? Sabe? Então, quando a gente para pensar as bagagens que essa mulher foi trazendo desses relacionamentos, e pior, aquele marido que ela estava agora não era marido dela. Então ela estava se relacionando ali com alguém que talvez não tinha a coragem de assumir ela por causa do passado dela. E aquela pessoa que ela estava só se encontrava talvez para relacionamento sexual, só para satisfazer-se, e ela sabia disso. E talvez aquela pessoa que ela estava com ela, nem ela mesma queria assumir, porque era uma pessoa que ela estava que não compensava ter um relacionamento duradouro. Sabe Deus por quê? Mas Jesus sabia. Jesus, então, ele nos liberta dessa bagagem emocional. Ele nos liberta das dificuldades que nós trazemos dentro do nosso coração. Jesus, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quando nós estamos nos sentindo cansados, gente, com o nosso coração pesado, dificuldade de caminhar, nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos ir até o nosso Jesus, o nosso Mestre. Ele alivia o nosso fardo. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Pedro diz assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem conseguido fazer isso? Lançar sobre Jesus essa ansiedade, esse aperto no peito, essa preocupação com aquilo que vai acontecer? Lança sobre ele a sua ansiedade, sabe? Se liberta dessas bagagens emocionais, se liberta de tudo aquilo que tem te prendido, lançando sobre Jesus. A Bíblia diz também que ele levou sobre si todas as nossas dores. Os nossos pecados estavam lançados sobre ele na cruz do Calvário. Nós precisamos aprender isso e viver uma vida leve que Jesus nos ensinou. Assim como aquela mulher samaritana saiu dali, liberta das suas bagagens emocionais. Se você parar tudo agora e se encontrar com Jesus aí onde você estiver, Ele pode te curar, Ele pode te libertar dessa bagagem emocional que você está trazendo consigo mesmo. Para finalizar aqui, eu quero destacar o seguinte. No início, a gente percebe que a mulher samaritana ela estava meio resistente de conversar com Jesus. Ela estava com seu coração, parece, preso, ela não queria se abrir. Ela estava colocando alguns obstáculos, igual eu e você às vezes, para não se conectar, às vezes, não se abrir, porque talvez temos vergonha do nosso passado, de falar dele. Aquela mulher estava presa, mas de repente ela teve aquela conexão com Jesus. Sabe, teve aquele momento que ela se conectou espiritualmente e emocionalmente com ele. E naquele momento ela conseguiu entregar para ele tudo aquilo que estava dentro dela. Ela conseguiu a sua libertação, a sua cura ali naquele momento. Talvez você, a princípio, tenha dificuldade de se conectar com o Mestre, se conectar com ele, mas eu quero te falar. Assim que você conseguir fazer essa conexão espiritual, essa conexão emocional com Jesus, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Isso não é de uma hora para outra, isso não é na primeira vez, na primeira palavra, mas eu quero te falar, é possível. Essa mulher se conectou e saiu dali curada. Você também pode sair curado desse encontro com Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: e em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós precisamos nos conectar com Ele, irmãos. Se nós queremos ser libertos, ser curados, se nós queremos ter a nossa vida uma conexão de verdade com Deus, nós precisamos nos unir com Jesus. E essa união, essa intimidade, não é de uma só vez, porque a resistência está em nós. Nós temos dificuldade
de conexão com Cristo, de conexão com Deus, porque nós vamos precisar nos abrir com Ele, falar tudo que está aqui dentro, colocar para fora, deixar Ele operar esse milagre na nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus ele tenha pleno acesso ao seu coração, à sua vida. Uma dica: para tudo agora que você está fazendo, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe, se dobre ao Senhor, se coloque à disposição dele. Assim como aquela mulher samaritana teve aquele encontro casual com Jesus ali, sem saber quem encontrar com ele. Talvez agora esse vídeo está te pegando de surpresa e você pode ter esse encontro casual com Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Se você achar que vai edificar a vida de alguém, envia para alguém. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.